Oi, gente, vamos começar a terceira semana, tá? Do terceiro bimestre. Aí, para lembrar vocês também que já tem mais duas atividades lá no Classroom ou no Drive da escola. Então, é o primeiro C e a segunda atividade semanal do quarto bimestre, do terceiro bimestre, tá bom? Então, nós vamos começar aqui fazendo uma revisãozinha aqui de função de segundo grau, tá? Então, função de segundo grau é basicamente, pessoal, a função tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, ela tem duas características, ou pode ser também ax ao quadrado mais bx, ou só ax. Ele tem que ter o x ao quadrado, tá? Então, olha só, pessoal. Qual que é a característica do gráfico de uma função de segundo grau? É uma parábola, tá? E se o ax ao quadrado, então o a for positivo, a concavidade é virada para cima. E se for o ax negativo, a concavidade vai ser para baixo, tá? E ele também te dá algumas informações. Quando você tem um a positivo, a gente tem valores mínimos, tá? E quando a gente tem o A negativo, nós temos valores máximos, tá bom? Então, vamos começar com as atividades de alguns exemplos que vocês vão estar aplicando na atividade do roteiro dessa semana, tá? Então, vamos aqui a primeira. Então, a primeira atividade, ela diz o seguinte, ó. Identifique se a representação algébrica das funções a seguir é uma parábola com cavidade direcionada para cima ou com cavidade virada para baixo. Foi o que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Para a gente saber o que é a concavidade virada para baixo ou para cima, a gente vai ter que observar o A. Então, esse A aqui, ó, gente, o A é sempre o que acompanha o x ao quadrado. Então, o A, ele é negativo. Então, nesse caso aqui é menos 1. Então, como é que fica com a concavidade? Ela vai ficar para baixo ou ela vai ficar para cima? Então, ela vai ficar para cima. A parábola, ela vai ficar dessa forma aqui. Agora, esse aqui, o valor de A, ó, toma cuidado, isso aqui tem uma pegadinha, tá? Ó, o termo x ao quadrado tá no meio, não tá no início. É só para vocês prestarem. Então, o A aqui é 2 positivo. Então, 2 positivo, a concavidade é para cima, tá? Então, a primeira atividade é só fazer isso. Aí, nós temos aqui a atividade 2. Encontre o valor do delta e identifique a quantidade de raízes reais nas seguintes funções. Então, antes de vocês, vou pegar aqui a equação para vocês estarem dando uma olhadinha, as duas funções de segundo grau. Então, olha só. Primeiro, tá? Se a gente observar aqui delta, quando é positivo, ele tem duas raízes reais e distintas, tá? Ele tem duas raízes reais e distintas. Quando o delta é negativo, não há raiz, porque não é possível continuar a resolução. E quando o delta for igual a zero, nós vamos ter apenas uma raiz. Então, nós vamos calcular o delta desse aqui, tá? Então, antes de mais nada, é importante a gente achar quem é A, quem é B, quem é C. Por quê? O delta é aquela fórmula que a gente usa, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos usar só essa fórmula hoje, tá? Porque a gente só quer identificar quantas raízes tem, quanto não tem. Então, vamos lá, ó. O a é todo o número que acompanha x ao quadrado. Então, vai ser menos 4. O b é o termo que acompanha x. Então, nesse caso aqui, vai ser menos 1. E o c, tá? Ele vai ser menos 3. Então, vamos lá calcular. Então, o B é menos 1 ao quadrado, o A é menos 4 e o C é menos 3. Então, aqui vai dar menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos com menos dá mais com menos dá menos, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3
vai dar 48. Então, delta é igual a menos 47. O que acontece aqui, pessoal? Quando o delta é negativo, não há raiz real, tá bom? Então, aqui nós vamos escrever delta, não há raiz. Agora, vamos fazer o outro, tá? Então, o A, o B e o C. É importante a gente fazer isso aqui pra gente poder tá trabalhando, tá? Então, ó, vamos calcular também delta, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto que é o valor de A? Ó, toma cuidado, dá uma pegadinha aqui, que o x ao quadrado tá aqui, ó. Então, vai dar menos 1. O B vai ser 6 e o C vai ser 5, tá? Nunca pode ser de acontecer de estar na ordem, tá, gente? Então, presta atenção. Então, delta é igual B vai ser 6 ao quadrado, menos 4, que é da própria fórmula. O A é menos 1, tá? E o C é 5. Então, aqui vai dar 6 ao quadrado, 36. Aqui, menos com menos. E menos com menos dá mais com mais dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui, delta é igual a 56. Então, ele é positivo. Então, ele vai ter duas raízes. Então, ó, delta terá duas raízes, tá? Agora vamos para a próxima. Vamos para a atividade agora 3. Encontre as coordenadas do vértice da função. Então, da função de segundo grau, tá? Então, veja bem. Como é que a gente vai calcular as coordenadas do vértice da função? Então, nós vamos ter que lembrar, tá lá no próprio roteiro, tá as fórmulas para vocês estar lembrando, tá? Então, x vértice é igual a menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. E y vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá, gente? Então, eu quero as coordenadas do vértice. Então, coordenada vem de x e y. Então, nós vamos aplicar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer igualzinho aqui, ó. A é igual a menos 1. Tá? B é igual a mais 4 e C é igual a menos 2, tá? E daí, a gente vai colocar aqui, ó, delta, vamos calcular primeiro x vértice, né? X vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, eu vou pegar aqui x vértice menos da própria fórmula e o B, que é positivo. 2 vezes menos 1. X vértice é igual a menos 4 com menos 2. Então, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Agora, eu vou calcular o y vértice. O y vértice, gente, é menos delta dividido por 4a. Então, y vértice é igual menos, aí aqui a gente vai calcular a fórmula, 4 vezes A vezes C sobre 4A. Y vértice é igual menos, então B, quanto vale o B? O B é 4. Então, ó, 4 ao quadrado, minha letra tá ficando meio ruim porque eu tô escrevendo meio que de lado pra não fazer sombra, tá bom, gente? E 4 vezes o A, que é menos 1, e o C, que é menos 2, dividido por 4 vezes menos 1, tá? Minha letra não tá ficando legal, mas vamos lá. Aí, y vértice é igual, menos, que é da fórmula, vamos resolver isso aqui primeiro. Então, dá 16, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. E aqui vai dar menos 4. Y vértice é igual a 16 menos 8 vai dar 8. Dividido por menos 4, então y vértice é igual a 2. Então, a coordenada do vértice aqui é 2 e 2, porque o x vértice deu 2 e y vértice também deu 2, tá? Então, essa é a resposta aqui. Agora, nós vamos para a atividade 4, que é a última atividade, tá?
Então, olha, a função de lucros de um estabelecimento é dado por menos C ao quadrado, menos 60C, que é menos 500. Qual seria o número de clientes necessário para que o gerente obtivesse o lucro máximo? Por que já aparece lucro máximo aqui, gente? Sabe por quê? Porque como ele já falou aqui que ele é negativo, então essa equação aqui, pessoal, se eu trocar ela por x, ó, 60x menos 500, se você olhar aqui, o x ao quadrado não é negativo? Se ele tem negativo, ele é a concavidade para baixo. Então, ele tem o quê? Valores máximos. Por isso que está aqui. Se aqui fosse positivo, aí a gente poderia escrever aqui lucro mínimo, tá? Então, tem tudo a ver com a própria equação. Lucro máximo, por quê? Porque a função é negativa, então ele tem uma concavidade virada para baixo, então, valores máximos. Tá? Então, qual seria o número de clientes necessários para que o gerente obtivesse o lucro máximo? Quantos clientes são necessários? Então, para a gente fazer esse tipo de conta, eu vou pegar aqui uma folha para a gente poder fazer. Ó, pensando nessa equação aqui, eu vou colocar com x. Menos x ao quadrado, menos 60x, menos 500. Para fazer o lucro máximo, gente, então a gente precisa saber, para aplicar esse valor, é só aplicar a fórmula do y vértice, tá? Então, ó, A é igual a menos 1, B é igual a menos 60 e o C é igual a menos 500, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora nesse momento? Eu vou aplicar a fórmula, né? Ele não falou coordenadas do vértice, tá, gente? Ele falou lucro máximo. Então, nós vamos aplicar direto essa fórmula aqui do y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, ó, y vértice é igual menos, né, da fórmula, eu vou colocar aqui dentro do parênteses a fórmula do delta, sobre 4a. Y vértice é igual. Então, o B, ó, menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 500. 4 vezes menos 1. Y vértice é igual, eu tô resolvendo tudo que tá dentro do parênteses primeiro. Ó, menos 60 ao quadrado, todo número negativo, um expoente par, ele fica positivo. Então, é 60 vezes 60, então vai dar 3.600. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 500, 2.000. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, y vértice aqui vai dar menos 3.600 menos 2.000, vai dar 1.600. Com o sinal que tem aqui fora, dividido por menos 4, vai dar 400. Então, para essa empresa ter um lucro máximo, ele precisa de 400 clientes, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade em desenvolver as atividades do roteiro, vocês podem estar mandando mensagem para mim, naquele horário que eu já estipulei, de preferência no período noturno, tá bom? E aí, bons estudos para vocês e qualquer coisa a gente tá aí, tá bom? Até mais, até semana que vem.